Mateus 14. Vamos ler o 30, vamos ler o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai, nós amamos ao Senhor, amamos estar em comunhão nessa casa, porque o Senhor sempre se manifesta onde é adorado. E nessa noite o teu povo rasgou o coração, adorou o Senhor, se lançou no teu altar. Nessa noite, mais uma vez, eu creio que essa adoração subiu, passou do teto, entrou na sala do trono. E eu sei, ó Pai, que as vozes desse povo que aqui está se misturou com as vozes dos querubins, dos serafins, dos 24 anciãos, que declaram que o Senhor é santo. E como o Senhor se manifesta onde é adorado, nós sabemos que nesse momento o Senhor vai falar aos nossos corações. Precisamos disso, desejamos isso e precisamos disso. Ouvidos atentos, coração entregue. Fala, Pai, teus filhos têm prazer em ouvir, em nome de Jesus, amém? Senta aí. Acontecimentos depois de dores, depois de notícias difíceis, que provocam dias difíceis. O dia começou difícil, gente, aquele dia começou difícil, aquele dia não estava sendo fácil para ninguém, porque um homem chamado João Batista foi morto. Esse João Batista, bem pouco antes de ter a sua cabeça arrancada, Jesus testemunhou acerca dele. Um dia João Batista testemunhou acerca de Jesus, e agora Jesus vai testemunhar acerca de João Batista. Se você não se envergonhar do Senhor, Ele não se envergonhará de você. João Batista, um dia Jesus estava passando, João Batista parou o que estava fazendo, e ele estava batizando as pessoas. João Batista apontou o dedo para Jesus e não teve nenhuma dificuldade em dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não teve nenhuma dificuldade de deixar claro para todo mundo que estava ali seguindo a ele para aquele deserto, que Jesus era maior do que ele. E ele mesmo vai dizer que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Jesus era maior do que ele. Importava para João Batista diminuir para que o Senhor crescesse. Importava para João Batista tornar o nome do Senhor conhecido. João Batista veio para preparar o caminho, e ele se encaixou muito bem dentro daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Então João Batista um dia testemunhou acerca de Jesus, mas esse João Batista, como qualquer pessoa normal, também passou por lutas, perseguições, afrontas, dificuldades, também teve as suas crises internas provocadas por situações externas. As situações externas provocaram uma crise dentro dele, uma tempestade de sentimentos dentro dele, uma tempestade de pensamentos na cabeça dele. A cabeça de João Batista estava um tanto quanto confusa devido ao seu momento de dor. E qual foi o momento de dor dele? A prisão. Porque ele vai ser preso, ele não fez mal nenhum a ninguém, ele não praticou nenhum crime, mas ele vai ser preso. E há sobre ele, então, uma sentença de morte. Só que João Batista acreditava muito que Jesus fosse chegar de forma muito rápida para tirá-lo da prisão. E quando a gente vai ler essa história em Mateus capítulo 11, a gente percebe que depois de passado um tempo, e João Batista não recebendo na prisão a visita de Jesus, João Batista entra em crise. Pega 2 dos seus discípulos, envia até Jesus com uma pergunta, e a pergunta é: o Senhor é aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? João Batista está duvidando? O mesmo João que apresentou Jesus para as pessoas, agora está duvidando daquilo que ele mesmo falou? Mas João Batista tem certeza que Jesus é o Cristo. João Batista tem certeza que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tem certeza, só que no seu momento de dor e de sofrimento, ele entrou em crise interna.
Aquilo que estava acontecendo do lado de fora causou um rebuliço dentro dele, e isso é perigoso, porque é nessa hora que a gente pensa o que não deveria pensar, fala o que não deveria falar, trata as pessoas de um jeito que a gente não deveria tratar. São nesses momentos de crise que você faz com que a pessoa que te ama sofra com as suas atitudes em relação a ela, porque a sua cabeça não está boa, porque a crise está muito grande dentro de você, porque a tempestade está muito forte. Você acaba tratando mal gente que só te faz bem, gente que só quer o seu bem, gente que está ali para cuidar de você, mas você acaba descontando nessas pessoas essa tempestade que está acontecendo dentro de você. João Batista vai olhar e vai dizer, pergunta a ele lá, se ele é aquele que havia de vir mesmo. Ele envia 2 discípulos dele até Jesus. E aqui é interessante, né? Que já se passam 30 dias de João Batista preso, mas João Batista ainda tem gente perto dele. Mesmo estando preso há 30 dias, ele ainda tinha gente que estava junto dele, gente que estava perto dele, gente que não o abandonou. Eu sei que tem muita gente que abandona, mas tem gente que fica. Eu sei que tem muita gente que vira as costas. O nosso erro é nos concentrarmos mais em quem fez mal do que naqueles que estão fazendo bem. A gente reclama muito dos que foram, mas a gente deixa de agradecer os que ficaram, mesmo quando a gente não tem mais nada para oferecer. João Batista está preso, 30 dias na prisão, mas ele ainda tem gente que não deixa ele, que não desampara ele, que não abandona ele, que não vira as costas para ele. E eu sei que Deus coloca a gente assim na sua vida também. Então ele chama 2 desses e envia até Jesus com essa pergunta. E é interessante que eles não ficam desapontados com João Batista. Eles não olham para João Batista e dizem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer de você está maluco. Eu vou sair de perto de você, que você não está bem não. Não, eles vão fazer o que João Batista pediu. Aí eles vão até Jesus. Jesus mantém esses 2 perto dele e vai fazendo o paralítico andar, fazendo o cego enxergar, fazendo mudo falar, surdo ouvir, ressuscitando mortos. Aí depois desses 2 discípulos de João ficarem alguns dias com Jesus, Jesus chama os 2 no canto e diz assim, agora voltem até João e digam para João todas as coisas que vocês estão ouvindo e estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos estão de pé, os leprosos são limpos, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Esses discípulos vão até João com essa informação, e Jesus não foi lá, não, Jesus segue o seu caminho. Só que chega o dia em que a notícia vem. Qual é a notícia? João Batista morreu. Mataram João Batista, arrancaram a cabeça dele. Foi esse dia. E esse dia, essa notícia causa dor, causa um impacto. Jesus, quando recebe essa notícia, Jesus sai dali. Jesus sai, deixa todo mundo e sai. De acordo com a Bíblia, Jesus quer ficar sozinho orando. Jesus vai para um lugar à parte para orar. Diante de uma situação ruim, é a mesma coisa que nós temos que fazer. Sai de cena e vai orar. Sai do olho do furacão e vai orar. Se até Jesus fez isso, por que você acha que você não precisa fazer? Diante da notícia ruim, Jesus não esbravejou, Jesus não entrou em crise, Jesus foi para um canto orar. Só que quando Jesus sai dali e vai para um lugar à parte, para estar em oração, o povo viu. E nesse dia que estava sendo difícil por conta dessa notícia, o povo vem até Jesus trazendo os seus enfermos, trazendo todo mundo, trazendo os doentes, trazendo os cegos, trazendo aqueles que precisavam de um toque. E nesse dia em que Jesus queria ficar sozinho, orar, de acordo com o texto, Jesus recebe todo esse povo, toca neles, cura eles, abençoa a vida deles, ainda dá pão para eles. Então, no dia em que Jesus
é alcançado logo cedo por uma notícia difícil, Jesus não deixou de fazer aquilo que ele veio para fazer. Que quem para diante de uma notícia difícil somos nós, não é? Quem diz que vai desistir de tudo é você. Quem diz eu não aguento mais, para mim não dá mais, somos nós. Jesus não. A notícia é difícil, mas o propósito é maior do que aquilo que eu estou sentindo. O propósito é maior do que a tua dor, o propósito é maior do que o teu medo, o propósito é maior do que a tua lágrima. Tem dia, meu irmão, que não dá tempo nem chorar, a gente tem que engolir o choro, levantar a cabeça e seguir em frente. O que é isso, apóstolo? Eu não vim aqui pregar massagem para você, meu irmão, eu vim te dizer a verdade da vida, a realidade da vida é essa. Tem dia que não dá tempo nem de chorar, porque já tem um outro desafio ali na frente esperando para a gente dar conta dele, já tem um Golias ali para a gente jogar uma pedra na cabeça e ele cair, já tem um mar ali para a gente atravessar, já tem uma muralha para a gente rodear, mas o fato é o seguinte: se não estiver com força para fazer, pede aquele que tem poder para te renovar. Jesus cura, prega, dá pão, só que aí depois, de acordo com o texto, Jesus logo ordenou aos seus discípulos, deu uma ordem. Jesus ordenou, em algumas traduções obrigou os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante, fossem na frente, para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tá. Aí a gente tem a impressão que Jesus ia despedir a multidão e ia pegar um barco e ia remar para encontrar com os discípulos lá na frente, mas não é isso que Jesus faz. Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, a partir para o outro lado, mas de acordo com o texto, Jesus despede a multidão, e ao invés de ir para onde os discípulos estão, Jesus sobe um monte. O propósito não era orar? O propósito dele naquele dia era orar, não era? Só que chegou o povo para ele curar, aí ele curou. Ele não orou ainda. Esse irmão aqui entendeu, eu vou dizer de novo. O propósito dele não era orar? Aí chegou o povo para ele curar, ele curou, mas o propósito era orar, ele ainda não orou, e ele vai subir o monte para orar. Por quê? Porque quem deixa as coisas pela metade é a gente. Jesus cumpre tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, apóstolo, ontem eu não consegui orar por conta da dificuldade. Dá seu jeito, mas vai orar. Dá seu jeito, mas vai ler a Bíblia. Dá seu jeito, mas vai cumprir o propósito. Apóstolo, eu estou no jejum, mas na tal hora aqui eu não consegui mais. Dá seu jeito, grita, geme, mas cumpre o propósito. Vai até o fim com aquilo que você disse que ia fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é obrigado a nada, mas uma vez que você diz que vai fazer, você agora tem uma obrigação moral de cumprir aquilo que saiu da sua boca. Eu sou de uma época em que o vento não levava a palavra não, irmão. Se a gente falou, a gente vai cumprir o que disse, nem que a gente tenha que sentir dor na carne, mas a gente vai cumprir aquilo que falou. Hoje em dia tem uma geração Nutella por aí, que fala uma coisa agora, fala outra daqui a pouco, à tarde já mudou de ideia, a palavra vai mudando, mas eu estou pregando para a gente que é sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Deixa eu te dizer uma coisa, você saiu de casa para adorar, então a luta não vai te impedir de adorar hoje. Você quando saiu de casa disse assim, vou para a casa de Deus adorar o Senhor. Quem estava dentro da tua casa ouviu, hein? Quem estava dentro da tua casa ouviu, mas mais importante, Deus ouviu. Então se você disse que estava vindo adorar, está de boca fechada até agora, por qual razão mesmo? Aí eu vou adorar, então adora. Eu vou clamar, então clama. Eu vou buscar Deus, busca. Hoje eu me entrego, se entrega. Hoje eu rasgo meu coração, então rasga. Mas aconteceram algumas coisas no caminho, apóstolo. Não importa o que aconteceu no caminho, o que importa é que ainda dá tempo de você fazer o que você disse que você ia fazer. Ah, meu Deus, Paulo aprendeu com Jesus. Por quê? Porque em Atos 16 de manhã eles saíram de onde estavam para ir orar na beira do rio. Aí no meio do caminho aparece uma moça possessa, eles expulsam o demônio da moça, só que eles vão apanhar na praça e vão ser lançados dentro da prisão. Mas dentro da prisão, eu preguei isso aqui, você lembra? Dentro da prisão, antes de meia-noite,
Antes de virar o dia, eles começaram a orar e adorar. Por quê? Porque quando eles saíram de casa de manhã, eles disseram assim, ó, vamos orar e vamos adorar. Aconteceu alguma coisa no meio, mas antes que o dia acabasse, eles foram fazer aquilo que disseram que fariam. O diabo não vai te parar, o diabo não vai te impedir, ele pode levantar a luta que for, mas você vai fazer o que disse que ia fazer. Quem saiu de casa para adorar? Tem alguém? Jesus não podia ir para encontrar com eles agora. Por quê? Porque senão qual é o exemplo que Jesus daria para a gente? Que é essa, pô? Ué, o seu maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus. Se Jesus não orasse naquele dia, qual é o exemplo que Jesus daria para a gente? Jesus estaria dizendo para a gente assim, ó, fala que vai fazer, mas se acontecer algum problema no meio, não precisa mais fazer. Diga que vai, mas se acontecer alguma luta, volta, recua, desiste, não cumpra a tua palavra, não concretiza aquilo que você começou. Jesus não ensinaria isso para nós, pelo contrário, ele não disse que ia orar? Pois é, apareceu um monte de gente, apareceu um monte de coisa no meio que não estava programada. Agora ele se entrega ao propósito, cura as pessoas, mas naquele dia, ao invés de encontrar com os discípulos, ele diz, agora eu vou fazer o que eu disse que ia fazer, sobe para o monte e vai orar. Tem gente aqui que já está entendendo, pô, mas eu estou com a dor na coluna. A dor na coluna te impede de adorar? A dificuldade te impede de adorar? A luta da tua casa te impede de adorar? Eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você deixar, entenda isso, enquanto você deixar essas coisas te impedirem de adorar, de orar, de buscar a Deus, fica fácil demais para Satanás, fica fácil demais para ele. Aí ele sabe direitinho como que faz para você parar. Aí ele levanta um colega de trabalho para te perseguir, aí você para. Aí ele levanta alguém no futebol para te dar um carrinho violento, aí você para. Aí ele levanta uma fofoqueira no teu bairro para falar de você, aí você para. Se você parar, toda vez que aparecer uma dificuldade, todo dia vai ter uma dificuldade nova que Satanás vai colocar na tua frente. Mas vamos mandar um recado para ele hoje, vamos mandar um recado para ele hoje. Pode acontecer o que for, eu não paro, eu não desisto, eu não recuo. Pode acontecer o que for, na hora de orar eu vou orar, na hora de adorar eu vou adorar, na hora de ler a Bíblia eu vou ler a Bíblia, eu não vou parar. Cadê a turma que não vai parar? Jesus foi orar. Jesus foi orar. Sobe um monte, vai se colocar em oração. E os discípulos estão remando lá. Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e manda ir de frente. Ele vai despedir a multidão. Despedir a multidão é terminar o que começou com a multidão. E depois que ele termina com a multidão, ele vai para o monte e ele vai orar. E agora os discípulos estão lá no meio do mar. Está escrito aí na Bíblia. Você já ouviu inúmeras mensagens sobre isso. Eu não quero inventar a roda aqui não, irmão. Eu só quero fazer você lembrar de algumas coisas. Os discípulos estão no meio do mar. E começa um vento contrário. Foi quem que mandou entrar no barco? Quem? Foi Jesus que mandou, obrigou a entrar no barco. E agora eles no meio do mar, se levanta um vento contrário. E o vento contrário está fazendo com que as ondas comecem a açoitar o barco. Já se levantou algum tipo de vento na sua vida? Que você parou e disse assim, meu Deus, que vento é esse? Já aconteceu? Pergunta para essa fofura que está do seu lado, pergunta, já aconteceu com você? Você vai trabalhar, é uma luta doida, você pergunta, que vento é esse, rapaz? Você sai de uma enfermidade e entra em outra. Você tropeça na gripe e cai de cabeça na dengue. E você diz assim, que vento é esse, rapaz?
Que luta é essa? É alguém que se levanta contra você do nada a pessoa parece que, a impressão que você tem é que você está com um alvo nas costas, que não está conseguindo ver, mas tem um alvo ali, que estão mirando em você. E você pergunta, que vento é esse, rapaz? Você já passou por um vento no seu casamento? Como assim? É para fazer você entender o que eu quero dizer aqui. Eu vou usar o casamento que vai ficar mais fácil para você entender. Você já passou por um vento no seu casamento, irmão? Já passou por um vento em relação aos seus filhos, à sua família, irmão? Aquele vento que você olha e diz, gente, que vento é esse? Que vamos ser sinceros, tem vento que a gente não entende. E não adianta o crentão ficar procurando uma resposta para tudo, não tem. Tem vento que a gente não entende a razão. A gente pode até entender depois, mas enquanto ele está soprando, a gente não consegue entender. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Você olha para a situação e você diz assim, isso não pode ser normal. E não é mesmo não. Aquela afronta no trabalho, você diz, isso não pode ser normal. E não pode ser, porque isso nunca aconteceu. Por que está acontecendo desse jeito? Essas dificuldades que você está tendo em alguma área da sua vida, você olha e você diz assim, isso não é natural. O que eu estou passando não é normal, o que eu estou passando não é natural. Só que tem hora que a gente não consegue entender o vento. E que horário é esse? Entre 3 e 4 da manhã, da madruga. Entre 3 e 4 da madruga, vai começar a soprar esse vento contrário. E Jesus está lá no monte orando. Jesus está ali não. Jesus não está ali não. Porque não adianta agora eles olharem e falar, por que eu estou passando por isso? Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. E o que eu faço quando não tenho resposta? Respira fundo e rema. Tira a força da fraqueza. Vai negociando com você mesmo, não, eu vou aguentar. Vai dizendo para você mesmo, é só mais um pouquinho, eu vou aguentar, já vai passar, eu vou aguentar, eu vou suportar, aguenta firme Paulo, já vai terminar, aguenta firme Maria, aguenta firme Patrícia, aguenta firme. Você fala com você mesmo, aguenta firme sujeito, já vai passar. Eles estão passando por isso. Só que há um perigo aqui. Desse nosso barco está sofrendo esse vento contrário, as pancadas das ondas, e a gente nesse momento acabar agindo igual João Batista agiu. Como assim? Eu vou te dizer, porque é nessa hora que tem gente que pensa assim, será que isso é de Deus mesmo para a minha vida? O que? Está nesse barco? Será que eu tinha que ter entrado nesse barco mesmo? Será que isso aqui realmente é a vontade de Deus para mim? Será que eu tinha que estar nessa empresa mesmo? Será que eu tinha que abrir essa loja mesmo? Será que eu tinha que abrir esse salão mesmo? Porque está um vento doido. Um vento desse, será que eu tinha que abrir esse salão? Será que eu tinha que abrir essa loja? Será que eu tinha que aceitar essa proposta de emprego? Será que eu tinha que começar a ser obreiro da casa do Senhor? Será que eu tinha que fazer a obra? Será que eu tinha que me levantar para o grupo gerar? Será que eu tinha que fazer parte dos vermelhinhos? Que está vindo um vento doido? O perigo é esse. O perigo é a gente duvidar se Deus está no negócio ou não. O perigo para esses discípulos agora, minha irmã, seria estar lá no meio do mar, com esse vento soprando, com as águas batendo no barco, um olhar para o outro e dizer, será que era a vontade dele que a gente estivesse dentro do barco mesmo? Por quê? Porque tem muita gente que quando está com luta no casamento, pensa assim, será que meu casamento é de Deus? Será que esse casamento é de Deus mesmo? Porque se fosse de Deus, será que eu estaria passando por uma luta dessa? Os discípulos passaram. E foi Jesus que mandou entrar. Quem forçou eles a entrar nesse barco lá na praia foi Jesus. Então não duvida de que foi a vontade dele só porque está difícil, não. Não duvida de que foi ele que quis só porque está difícil no meio, não. Fica difícil no meio porque a vida não é jardim de infância, mas a vida é faculdade.
duvidar, que lá atrás quem mandou entrar foi Jesus. Então para de duvidar se era para ter inaugurado ou não, porque lá no começo você diz: Jesus abriu a porta. Agora está duvidando. Lá no casamento você diz: Jesus me deu você. Agora está duvidando. Consigo te compreender, não. Lá no começo, quando não tinha vento soprando, quando não tinha onda grande, estava mole dizer: olha o que Jesus fez. Aí, quando vem a primeira tempestade, olha, eu acho que Deus não está nesse negócio não. Para aí que fica difícil compreender você. A quarta vigília da noite, Jesus desce do monte. Quando Marcos vai tratar desse assunto aqui, desse tema, Marcos, lá em Marcos capítulo 6, Marcos diz que Jesus, de lá de cima do monte, viu que os discípulos estavam cansados de tanto remar. Eu gosto disso, porque se o vento é contrário e eles param de remar, o vento joga o barco para trás. Mas os discípulos tinham uma certeza: a gente pode até não estar seguindo em frente, mas voltar atrás também a gente não volta. Está comigo? Ah, meu irmão, se não está ainda, dá tempo, está. Pega o remo de volta. O que é isso, apóstolo? Pega o remo que você soltou, porque você não vai voltar atrás. O vento quer te empurrar para trás, mas você, meu irmão, não vai voltar atrás. Se não está dando para ir para frente, também voltar atrás você não vai. De lá do alto Jesus olha e vê, é madrugada, tem tempestade. Se é madrugada está escuro, se tem tempestade está tudo turvo, embaçado. De lá de cima, o barco não tem a iluminação que se tem hoje, mas de lá de cima, Jesus viu que os discípulos estavam cansados. Por quê? Porque Jesus pode estar lá em cima, mas ele não tira os olhos de quem está lá embaixo. Ah, você não pegou. Eu vou te dar mais uma chance, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, ó. Jesus estava lá em cima, mas ele não tirava os olhos de quem estava lá embaixo. Você está entendendo, né? Ele não tira os olhos de quem está aqui dentro. Ele não tira os olhos de quem está no culto. Que coisa linda, né? Além de Jesus estar vendo, Jesus sabia que eles estavam no limite deles. Jesus sabe qual é o teu limite. Deixa eu te dizer uma coisa. Passa a primeira vigília da noite e Jesus não vem. Passa a segunda vigília da noite e Jesus não vem. É nessa hora que tem gente que duvida. Será que Deus está nesse negócio? Será que não foi uma vontade minha de entrar nesse barco? Será que não fui eu que forcei a barra para abrir esse negócio? Será que não fui eu que forcei a barra para estar com essa pessoa? Será que não foi uma emoção minha, uma vontade grande do coração? Só porque está difícil? Só porque está vento contrário? Mas de acordo com o texto, a primeira vigília, Jesus não havia chegado, ainda não. Na segunda vigília da noite, Jesus ainda não havia chegado. Os discípulos estão se cansando e Jesus ainda não havia chegado. É bonito quando o texto vai dizer que Jesus ainda não havia chegado lá. Por quê? Porque se a Bíblia diz que ele ainda não havia chegado, logo está dizendo, chegou o momento que ele apareceu lá. Ei, Jesus não chegou ainda, mas fica tranquilo, ele está vendo tudo. Jesus não fez ainda, mas está vendo tudo. Ele ainda não fez. E se eu estou dizendo que ele ainda não fez, eu estou dizendo que ele vai. Apóstolo, Jesus ainda não tocou no meu marido. Ainda não, mas vai. Ah, Jesus ainda não libertou a minha casa, ainda não, mas vai libertar. Jesus ainda não curou, mas vai curar. Jesus ainda não abriu a porta, mas vai abrir. Jesus ainda não levantou, mas vai levantar. Jesus ainda não honrou você, ainda não, mas calma, Ele está treinando você, está preparando você. A hora certa vai chegar.
Aí Jesus vem, na quarta vigília de noite, já vem o grandão. Quem? Lá vem um grandão, o homem de Nazaré, o grandão da Galileia, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, aquele que é o começo e o fim, meu irmão. Então antes dessa luta ele já era, depois dessa luta ele continua sendo. Antes que os discípulos percam totalmente a força, Jesus chegou. Por quê? Porque Jesus sabe até onde você aguenta. Respira fundo. Respira fundo, porque semana passada você estava dizendo, não estou aguentando mais. Aguentou, passou mais uma semana, está aqui. Para de ficar se auto-fragilizando, para de ficar se depreciando. Que negócio é esse? Ah, não estou aguentando mais. Há 10 cultos atrás, você disse, não estou aguentando mais. Está aqui até hoje. Está vendo como você aguenta? Você é mais forte do que pensa que é. Então me faça um favor, soltou o remo, porque pegue esse remo de volta, porque enquanto você vai remando, Jesus já está chegando. Chegando. Aí Jesus chegou. Jesus vai até a praia, na praia onde ele obrigou os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado. Jesus chega naquela praia, vai lá no deck, pagou R$1.000, alugou um jet ski e disse, rapidinho eu chego. Foi isso que Jesus fez, irmão? Jesus não alugou um jet ski, Jesus não foi de lancha, Jesus não foi nem de barco a remo, irmão. Jesus não foi de jangada. Jesus podia entrar em um barco, porque ali é madrugada, os barcos estão tudo ancorados ali, aqueles barquinhos, sabe? Você vai nos lugares, fica aqueles barquinhos ancorados, de barquinho de pescador. Jesus podia entrar num barco, pegar o dedo, fazer assim, ó, botar o dedo na água e ó, transformar o dedo dele em um motor de popa. Porque poder para isso Jesus tem. Mas Jesus parece que está brincando com os discípulos. Os discípulos estão lá apavorados, com medo, remando, para o vento não jogar eles para trás. Eles estão se esforçando ao extremo, indo no máximo da força, chegando no limite. Aí vem Jesus caminhando por sobre as apóstolo, não estou entendendo, está escrito aí no texto. Vem Jesus ter com eles, caminhando por sobre as coisa. Por quê? Porque eles não conseguiam controlar as ondas. Aí aquilo que eles não conseguiam controlar, Jesus está pisando. As ondas estão batendo, tem água entrando no barco. Por quê? Porque os 12, mesmo tendo pescadores entre eles, eles não conseguem controlar as ondas. Como eles não conseguem controlar as ondas, eles estão remando contra o vento, eles estão tentando se virar para dar jeito de sobreviver. Aí aquilo que eles não estão conseguindo controlar, que são as ondas, Jesus vem pisando em cima delas. Se a Bíblia diz que Jesus vem voando, é uma coisa, irmão, porque ele também tinha poder para vir flutuando, voando, mas não veio. Ele veio de propósito, pisando na água, andando em cima da água. E ele não acalmou a tempestade para ele ir, não. A tempestade está rolando e ele está pisando na onda. A onda está grande, ele está andando em cima das águas, colocando os pés dele nas águas. Muito mais do que isso, né? Colocando as águas debaixo dos pés dele. Deixa eu te entregar um segredo aqui. Posso, sim ou não? Aquilo que você não controla mais, ele pisa. Eu vou repetir, aquilo que você não controla mais, ele pisa. Aquilo sobre o qual você não tem controle, ele vai pisar nessa noite. Apóstolo, eu não estou conseguindo controlar um vício, ele pisa nesse vício hoje. Eu não estou conseguindo controlar meu medo, ele vai pisar. Eu não estou conseguindo controlar a depressão, ele vai pisar. Eu não estou conseguindo controlar a síndrome do pânico, se prepara. Por quê? Porque isso aí que você não está mais conseguindo controlar, ele vai pisar em cima, e é hoje. Vou terminar. Estou terminando já. Porque essa aqui é a segunda tempestade.
Eu já falei hoje sobre a segunda multiplicação de pães, e essa aqui é a segunda tempestade. Na primeira tempestade, que eles enfrentaram em alto mar, você conhece a Bíblia um pouquinho, né? Jesus estava com eles no barco e Jesus dormiu. Aí, de acordo com o texto, eles estão sendo açoitados pelo vento, pelas ondas. Quando eles chegam no limite e ficam apavorados, eles clamam a Jesus que está dentro do barco. Agora Jesus não está dentro do barco. Na primeira tempestade, Jesus primeiro acalmou o mar, para depois acalmar os discípulos. Vai ver lá, vai ver como o texto está posto. Na primeira, a metodologia do primeiro milagre foi a seguinte: Jesus levantou no barco, repreendeu o vento e acalmou o mar, e depois falou com os discípulos. Então, no primeiro momento, Jesus primeiro acalmou o mar e depois acalmou os discípulos. E agora está diferente. Jesus primeiro vai acalmar os discípulos para depois acalmar o mar. Como assim? Está no texto, está escrito aí. Porque os discípulos olharam na madrugada e disseram assim: ai, é um fantasma. Quase que eles chamaram os caça-fantasma, o Chapolin Colorado. É um fantasma. Aí Jesus, lá do outro lado, vindo, pisando na água, Jesus libera a voz de lá e diz assim: ó, calma, sou eu, não temais. Então, na primeira, ele acalmou o mar primeiro para depois acalmar os discípulos. Agora, na segunda, ele está acalmando os discípulos para depois acalmar o mar. Por quê? Porque se toda vez que se levantar uma tempestade, Jesus tiver que acalmar a tempestade para você se acalmar, você não aprende nunca. 3 desse lado aqui pegaram, um ali atrás e o outro lá na ponta. Se toda vez que se levantar uma tempestade na sua vida, Jesus precisar acalmar a tempestade para você ficar calmo, você sempre vai ficar com medo na vida. E o que é que Jesus está fazendo agora? Acalmando os discípulos primeiro, para acalmar a tempestade depois. Porque quando Jesus me ensina a manter a calma, mesmo no meio de uma tempestade, pode levantar a tempestade hoje, amanhã, depois da manhã, mês que vem, eu já estou preparado, eu vou olhar para ela e vou dizer: isso aí não me assusta mais, porque eu sei quem está comigo. Pode dar uma glória a Deus? Apóstolo, o vento está soprando, confia logo, mas a tempestade está grande, acredita que ele está no controle, mas eu estou com medo. Chuta esse medo, levanta essa mão e dá glória a Deus, antes mesmo do problema terminar. Vamos, eu sei que você está esperando eu falar de Pedro. Você acha que eu não te conheço? Porque quando Jesus falou isso, Pedro, tinha que ser Pedro. Irmão, sempre tem um Pedro, sempre tem aquele que fala primeiro. Pedro de lá de dentro do barco: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, me faz pisar naquilo que está querendo me assustar. Aí Jesus mostrou que era ele mesmo. Como? Fazendo Pedro pisar naquilo que estava querendo assustar ele. Jesus vai mostrar que é ele. Jesus vai mostrar que é ele. É hoje que você vai pisar nisso. É hoje que você vai pisar nesse vício. É hoje que você pisa nessa depressão. É hoje que você pisa nesse medo. É hoje que você pisa nesse sentimento ruim que gerou dentro de você por conta de uma inveja de alguém, de uma perseguição de alguém. Você hoje vai tirar isso de letra. Você vai passar por cima disso. Jesus olhou para Pedro e disse assim: ó, vem. Jesus não disse vem Pedro, Jesus disse vem. E tem 12 homens no barco e Jesus está dizendo vem. E eu já disse isso aqui e repito hoje: quando Jesus disse vem e não coloca o nome de Pedro, Jesus está dizendo quem quiser vem. Se Jesus diz vem Pedro, não adianta Tiago pular não, Tiago pula funda. Mas como Jesus disse vem, não colocou o nome de Pedro, Jesus está dizendo quem quiser vem. Pedro quis. Por que só Pedro desceu, Bruna? Bruna, você vai pegar essa. Por que só Pedro desceu? Pergunta para mim, por quê? Porque só Pedro se viu andando sobre as águas.
só Pedro se viu andando sobre as águas antes mesmo de descer no barco. Se você enxergar você provando essa vitória, você vai provar dessa vitória. Se você enxergar essa cura, você vai ter essa cura. Se você enxergar essa restauração, você vai ter essa restauração. Tem 12 cabeças de bagre dentro daquele barco. Aí Jesus diz: vem. Só um desceu do barco, porque só Pedro teve a capacidade de se enxergar andando sobre as águas antes de descer do barco. Você está entendendo ou não? Qual o nome disso? É fé. O nome disso é fé. O nome disso é fé, a certeza das coisas que se esperam. Se eu espero, eu já estou vendo, e a prova das coisas que os meus olhos ainda não viram, mas a minha fé já me fez enxergar. Pedro desceu do barco, porque quando Pedro diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era igual a gente que está aqui dentro hoje. Como assim? Quando a gente fala de uma coisa, a gente já traz à memória a imagem dessa cena. Que se eu disser assim para você, ó, amanhã eu vou para a praia, eu já estou me imaginando chegando na praia. A cena já está na minha cabeça. Se eu disser assim, ó, depois do culto eu vou comer um hambúrguer. Pensei no hambúrguer. E o hambúrguer que eu pensei, a carne é de 180 gramas. Tem 2 rodelas de tomate, tem uma folha de alface. Não tem catupiry porque eu não gosto, mas tem cheddar, numa medida certa. O que é isso? Quando eu penso em alguma coisa, eu já trago a riqueza de detalhes, porque eu vou postar para vocês hoje o meu hambúrguer. Vai ser uma carne de 180 gramas, vai ser com 4 rodelas de tomate, vai ser com uma folha de alface e com cheddar. O que é isso? Primeiro eu vejo, depois eu conquisto. Primeiro eu enxergo com os meus olhos da fé, depois eu seguro com a minha mão. Você vai dar certo, você vai dar certo, você vai vencer. Eu só acho que eu compliquei um pouquinho agora, porque tem uma turma aí que está com fome, agora já não presta mais atenção em nada que eu vou falar. Concentra aqui, o hambúrguer a gente come depois. Tem gente que já está sentindo até o cheiro da carne. Volta para cá, volta para cá. Porque Pedro desceu do barco e foi caminhando por sobre as... Ele foi caminhando, ele está provando do milagre, provando da bênção, mas de repente esse Pedro parou. Ele parou e começou a afundar. Apóstolo, o senhor vai meter o pau em Pedro agora? Eu vou nada. Foi o único que teve coragem de descer do barco. E não só por isso. Pergunta para mim assim, ó, por que mais? Porque ele não voltou atrás. O camarada está aqui, ele está andando, de repente, Velber, ele para. E quando ele para, de acordo com o texto, ele percebe o vento e começa a afundar. Se é uma meia dúzia que a gente conhece, sabe o que ia fazer? Ia virar as costas e ia tentar nadar de volta para o barco. Só que Pedro é o seguinte: Pedro clamou, mas não voltou. Eu vou repetir e termino aqui, estou te prometendo, é verdade. Pedro clamou, mas não voltou. Pedro clamou, mas não voltou. O que é isso? Quando Pedro desceu do barco, ele estava decidido a caminhar na direção de Jesus. Pedro clamou a Jesus, mas Pedro não voltou atrás. Como assim? Pedro não recuou na decisão. Ai, meu Deus do céu, tem tanta gente aqui que começa as coisas e para, começa, quando fica difícil, recua na decisão e desiste de tudo. Mas hoje também tem gente aqui igual a Pedro. Como assim? Se for preciso clamar a Ele, eu clamo a Ele, mas recuar na minha decisão, eu não recuo. Estou pregando para um povo que não vai recuar, que não vai desistir, que não vai voltar atrás. Estou pregando para um povo que disse: quando eu desci do barco, foi para andar sobre as águas até chegar a Jesus. Está difícil para mim, eu clamo a Ele, mas voltar sozinho eu não volto. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não volta não. Não recua não, porque se você provou de milagres até aqui, pode ter certeza que vai provar de milagres até ali. Pedro não recuou. Apóstolo, mas o que eu faço? Eu não estou conseguindo seguir em frente. Clama.
Se com a tua força já não dá mais para ir, vai na força dele. Se na sua capacidade não consegue dar nem mais um passo, clama por ele. Chama ele nessa noite, porque o texto vai dizer que Pedro clamou a Jesus. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro não disse assim, Senhor, eu estou querendo voltar, não estou conseguindo. Não. Senhor, salva-me. Com a força dele, ele conseguiu chegar até ali, onde os outros 11 não conseguiram chegar. Você vai chegar onde a tua família ainda não chegou, onde os teus amigos ainda não chegaram. Você vai chegar onde gente do seu convívio ainda não conseguiu chegar. E uma vez você chegando, você vai ser exemplo para gente que ainda não chegou. Jesus vem, e logo, eu fico imaginando Jesus correndo em cima da água agora. E logo, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O texto vai dizer que Pedro teve medo. Versículo 30, Pedro, tendo medo, começou a ir para o fundo, tendo medo. Aí Jesus chega e diz assim, homem, por que duvidaste? Não é porque teve medo, eu já preguei sobre isso aqui. Jesus não chega para Pedro e diz: por que você teve medo? Não, Jesus diz assim, por que você duvidou? Porque a gente pode até sentir medo, mas o medo não pode fazer com que a gente tenha dúvida de que quem chamou a gente foi Ele. Por que duvidaste? Aí o texto vai dizer que Jesus e Pedro entram no barco. Jesus e Pedro entram no barco. Vamos lá. Quando Pedro caminhou sobre as águas, tinha 11 dentro do barco só olhando. Vamos para a gente terminar junto? Quando Pedro desceu, caminhou sobre as águas, tinham 11 discípulos no barco só Quando Pedro começou a afundar, tinha 11 discípulos no barco só Pedro desceu porque teve confiança. E toda confiança na cabeça do medroso é arrogância. Eu vou dizer de novo: toda confiança na cabeça de um covarde, de um medroso, é arrogância. Quando Pedro desceu e começou a caminhar sobre as águas, com certeza alguns discípulos pensaram: está pensando que é quem? Aí quando Pedro começa a afundar, começa a dizer: eu sabia que ia acontecer isso. Porque toda confiança na cabeça de quem não tem atitude soa como se fosse arrogância. Só que o mesmo Pedro que começou a afundar, que clamou a Jesus, agora entrou com Jesus dentro do barco. Estou entendendo não? É porque quem ficou no barco pensando que Pedro ia afundar, teve que ver Pedro entrar no barco e dizer: cheguei, ai, quem pensou que você ia afundar, vai ter que ouvir você abrir a boca e dizer: cheguei. Quem pensou que você ia desistir, vai te ouvir dizer: quem pensou que você ia recuar, vai ouvir você dizer: quem pensou que você ia acabar, vai ter que ouvir você dizer: quem pensou que você ia sumir, vai ouvir você dizer: deixa eu ver quem vai chegar, fique em pé para adorar, meu irmão. Aleluia. Olha aqui para mim, não tenha medo de dizer algumas coisas. Medo de quê? Do julgamento das pessoas. Vamos ver se você é corajoso mesmo. Tem mão direita para levantar? Diga assim: essa semana eu mesmo vou arrebentar. Aleluia. Aqui na internet comigo tem centenas, por que não dizer milhares de pessoas cheias da presença de Deus. Mas sempre tem uma turminha que fica assistindo para copiar a mensagem depois. Eu sei que tem. Aí uma hora que eu falo uma coisa dessa, olha aqui para mim, eu mesmo, essa semana vou arrebentar.
Eu fiz alguém passar mal agora do outro lado. Que agora do outro lado deve ter alguém dizendo assim, ó, ele está pensando que é quem? Ele está pensando que ele é quem? Para falar uma coisa dessa. Eu não estou pensando, eu sei quem eu sou. E detalhe, o principal, eu sei de quem eu sou. É Ele que me toma pela mão direita, como Ele tomou a Pedro. É Ele que não me deixa afundar. É Ele que me faz caminhar por sobre as águas. É Ele que vai na frente, aplainando os montes e levantando os vales. É Ele que abre o mar para eu passar. É Ele que derruba a muralha para que eu possa atravessar. É Ele que me cura, liberta, transforma, renova. E é Ele que me faz prosperar. Deixa eu ver quem vai arrebentar. Quem vai arrebentar. Aleluia! Vamos adorar a Ele, vamos.